Olá! Sejamos muito bem-vindos à Vida e Obra de Vinícius de Moraes. Você conhece Vinícius de Moraes porque você já ouviu por aí Garota de Ipanema, né? Aquela coisa do olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é Vinícius de Moraes. Mas, para além de Garota de Ipanema, a gente vai ter que conhecer um pouquinho de toda a obra de Vinícius. E aí, eu quero começar te explicando como funciona a divisão da obra dele. O Vinícius, gente, é classificado muitas vezes como um poeta que participou da segunda geração do modernismo, a geração poética, né, onde tem Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade. Mas ele tem muitas fases e também tem uma ampla obra. E aí vamos pensar o seguinte, o Vinícius ele começa a produção literária dele com uma fase mais católica. Ele chegou a pensar lá com seus 16, 17 anos que queria ser padre. Então ele fez alguns poemas, tem um livro que ele coloca sobre um amor puro, um amor divino, algo mais místico, voltado para a fé. Ao longo do tempo, o Vinícius foi mudando a sua perspectiva, né? E a gente vai ver que logo depois ele também dá um salto para pensar uma fase social, que é a fase em que ele vai discutir as questões do Brasil e do mundo. E é claro, a gente vai ter mais, né, pra frente, uma fase em que ele discute a canção popular, em que a gente vai ter as músicas mais famosas, a bossa nova, a MPB e os afro-sambas. Mas tem uma coisa que nunca parou no Vinícius, é a questão do amor, né, que vai ser tema de muitos poemas, de muitas músicas, e a estrutura de sonetos. Tem um poeta que a gente já conhece aqui, que inclusive depois vocês podem dar uma buscadinha na aula, que é João Cabral de Melo Neto, que ele fala que o Vinícius teria sido o maior poeta da história da língua portuguesa, superando Camões, Fernando Pessoa, se tivesse se proposto a fazer mais poemas e menos canções. A fase religiosa do Vinícius, ela dura pouquinho, bem pouquinho, porque primeiro ele queria ser padre, quando morreu tinha casado 9 vezes, tinha um monte de filho, então, né, não durou muito a fase religiosa. Mas essa fase durou mais ou menos de 1930 a 1940. E ela termina com um livro que chama 5 Elegias, que é a partir dele que o Vinícius rompe com essa ideia mais mística e espiritual. Nessa fase, a gente vai ter essa questão da espiritualidade, né, que é não uma coisa só transcendental ou que fala de espíritos, não, espiritualidade católica mesmo, divina, religiosa. Vai ter aquela coisa das inquietações materiais, né, do questionamento sobre a necessidade de ter coisas, de produzir coisas, para pensar também um pouco sobre a própria liberdade, né, o que é liberdade, como eu me coloco no mundo, é a minha alma que tem que ter liberdade, é o meu corpo, eu preciso de tantas coisas materiais, e aí, claro, né, ele vai trazer um pouco das coisas místicas, dessa ideia que envolve a Bíblia, que envolve as histórias da Bíblia, que vai trazer para dentro do poema a mitologia católica mesmo e todos os seus signos. E aí, quando ele publica 5 Elegias, ele publica o último dos livros com os poemas mais católicos. A partir de 40, ele começa a ter um envolvimento muito forte com o Partido Comunista, tem vários debates que ele faz, inclusive do próprio cristianismo se aproximar dos pensamentos libertários, e aí ele começa uma nova fase. É na fase social, então, em que o Vinícius começa a tentar falar sobre o Brasil, falar sobre as mazelas brasileiras, a pobreza, a desigualdade social. Nesse momento também ele passa a fazer uma grande oposição ao governo ditatorial de Vargas, aponta os problemas, aponta como estão as prisões e as torturas. Ele vai discutir temáticas que até então nem pensava em discutir, como é o caso da luta de classes, de como se dava a exploração da mão de obra e do trabalho. E essa
poesia que ele faz aqui é uma poesia um pouco mais longa, com uma linguagem muito mais objetiva, até porque ele quer atingir mais pessoas, né? Acaba tendo um tom mais panfletário mesmo, de chegar nas pessoas para elas poderem pensar sobre a situação do Brasil e do mundo naquele momento. E tem um poema aqui que se destaca muito, que chama Operário em Construção. Eu quero dar uma lida num pedaço dele para vocês. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um novo mundo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Então percebam aqui, né, que a gente está falando exatamente dessa questão da consciência social e da consciência de classe, que foi, né, por 20 anos aí uma temática bastante presente na obra do Vinícius. E antes da gente ir para essa terceira fase do Vinícius, eu quero falar um pouco sobre aquilo que atravessou toda a obra dele, que é a questão do amor. Ele falou muito sobre o amor, né? Dizem, inclusive, que Vinícius vivia constantemente apaixonado, que o que movia ele era esse sentimento amoroso, né? O amor entre duas pessoas num relacionamento conjugal. E isso aparece muito nos sonetos dele. Gente, para quem não lembra o que é soneto, vamos lá, é um poema com 4 estrofes, as 2 primeiras estrofes têm 4 versos e as 2 últimas têm 3. Tá? Inclusive dizem, né, que o soneto é o que melhor representa a musicalidade, a sonoridade da língua portuguesa. Então, assim, tem sonetos em que ele vai falar sobre o amor total, existe um soneto que chama soneto do amor total, o soneto de fidelidade, tem o soneto de separação. Então, perceba que ele vai falar sobre todas essas questões dentro de sonetos. Tem, para além do soneto, um livro que chama Para Viver um Grande Amor, em que ele discute diversos tipos de amores. E aí tem poemas um pouco mais longos. Quero ler para vocês o soneto mais clássico do Vinícius para vocês entenderem um pouco como funciona esse vocabulário mais objetivo dele, falando de amor, e como funciona essa musicalidade. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então percebam, gente, que os sonetos têm musicalidade, que ele vai trazer pra gente emoções cotidianas dos nossos sentimentos, dos nossos corações. E agora, vamos falar rapidinho sobre a música, que é super importante para análises em geral da obra do Vinícius. Então, gente, o Vinícius, né, junto com o Tom Jobim, eles são, assim, os mestres da Bossa Nova. A Bossa Nova nasce na década de 50, ali mais ou menos no mesmo período do JK, quando o JK foi presidente. Tanto que ele é chamado de presidente Bossa Nova. Por que isso? Porque era um pequeno momento de euforia, né? O Brasil dá um crescimento grande, o Rio de Janeiro está super urbanizado, vira referência internacional.
E aí, a bossa nova vai trazer uma canção popular, que é um pouco do samba, que mistura também com o jazz, com o blues, e faz um som completamente diferente. Para além disso, a bossa nova tem essa coisa mais alegre, fala de amor, mas não um amor super sofrível, mas um amor querido, um amor doce, cheio de diminutivos, cheio de intimidades. Então isso mostra um pouco mais de alegria para esse Brasil em desenvolvimento. E claro, para além disso, ele ataca muito a beleza, né? Fala muito da beleza, a beleza do Rio de Janeiro, suas curvas, seus mares, e vai trazendo também a beleza da mulher, né? A mulher carioca, a mulher brasileira, representando ela nas suas curvas, em conjunto com as curvas cariocas. E isso vai se espalhar pelo mundo, né? A bossa nova é conhecida em vários lugares do mundo, e também a gente vai ver que tem discos de diferentes músicos no mundo inteiro que usam ritmo bossa nova, que trabalharam com Tom Jobim, que trabalharam com Vinícius de Moraes. E aí eu quero também chamar a atenção para um disco que chama Chega de Saudade, que é o disco que inicia essa bossa nova no Brasil. O Vinícius vai participar de outros elementos da música também. Ele vai participar das músicas de protestos, em parceria com o Chico Buarque, com o Toquinho, vai também trabalhar um pouco sobre a cultura afro, né? Ele tem um disco super importante que chama Os Afro Sambas, que ele traz os elementos do candomblé e da cultura afro-brasileira junto com um ótimo musicista que chama Baden Powell. Convido você a conhecer esses discos, a escutar essas delícias de música e se aprofundar um pouquinho mais na obra de Vinícius de Moraes. Até mais!